Um exército biológico destrói campos na escuridão, gerando um prejuízo de 2 bilhões e 500 milhões de dólares anuais nos Estados Unidos. A lógica exige eliminar esta ameaça, mas a China transformou esse caos numa máquina industrial perfeita, erguendo um mercado de 5 bilhões de dólares. Como a força indomável da floresta é processada até virar uma peça geométrica de altíssimo valor. A matemática desta expansão é assustadora e opera como uma engrenagem que nunca para. Nos Estados Unidos, a população geral já ultrapassou a marca de 6 milhões de indivíduos. Apenas no estado do Texas, operam cerca de 2 milhões e 600 mil destes seres incansáveis e extremamente robustos. A biologia deles funciona como uma linha de montagem descontrolada e altamente eficiente. Uma única fêmea atua como uma verdadeira fábrica de reprodução, gerando de 6 a 12 novos membros, 2 vezes ao ano. Quando uma manada pesando centenas de quilogramas avança por uma plantação silenciosa, o impacto mecânico é devastador e absoluto. É como se um comboio de tratores pesados e desgovernados passasse por ali. O solo fértil é revolvido com uma força impressionante. Raízes grossas são arrancadas da terra como se fossem fios de barbante. O trabalho meticuloso de meses desaparece numa única noite escura. Esta não é apenas uma praga comum que se pode ignorar. É uma avalanche de músculos densos que quebra o equilíbrio da natureza com precisão cirúrgica. Para a maioria das nações, este cenário extremo exige medidas gigantescas de contenção. A velocidade com que se multiplicam desafia a lógica, tornando obsoleta qualquer tentativa de controle tradicional. Os governos gastam fortunas colossais em barreiras de aço. Os agricultores perdem o sono, observando o horizonte com grande apreensão. Onde o mundo vê um desastre incontrolável, a engenharia avançada enxerga uma fonte inesgotável de energia cinética. A questão deixa de ser como travar esta máquina natural. O foco passa a ser como canalizar toda esta potência bruta para dentro de um sistema de produção rigidamente controlado, onde cada movimento gera lucro em vez de prejuízo. Para tentar conter esta força avassaladora, o Ocidente construiu sistemas de segurança gigantescos. Estruturas pesadas de aço-carbono formam armadilhas circulares, com um diâmetro maciço de 10 a 15 metros. Elas usam a força implacável da gravidade para fechar portões colossais sobre 20 a 30 animais de uma só vez. O metal bate forte, aprisionando a energia bruta. No entanto, do outro lado do mundo, uma grave alteração sanitária global, no ano de 2018, forçou a Ásia a repensar a sua estratégia. Milhões de animais domésticos foram removidos do sistema de abastecimento de forma abrupta. A crise profunda exigia uma solução igualmente monumental e rápida. Em vez de criar trincheiras blindadas para resistir à invasão constante, os engenheiros desenharam um híbrido altamente resistente. Eles uniram a genética selvagem rústica com a eficiência previsível e calma. O resultado formidável não foi confinado em blocos estéreis de concreto ou pavilhões apertados de metal. Cadeias de montanhas inteiras foram metodicamente isoladas por quilômetros de cercas de metal inquebrável. Cada área de contenção abrange uma extensão impressionante, de 20 a 50 hectares de floresta densa. Dentro destas zonas de segurança gigantescas, 3.000 a 5.000 animais circulam num movimento constante e ritmado. Esta movimentação contínua nas encostas íngremes não é um acidente, é um cálculo mecânico rigoroso e intencional. O objetivo é alterar a densidade estrutural e a resistência das fibras musculares através do atrito com o solo difícil. É um laboratório gigante a céu aberto, onde o próprio terreno acidentado funciona como o primeiro grande equipamento desta linha de produção não convencional. Este vasto ecossistema controlado opera com uma eficiência logística que desafia todas as convenções das fazendas modernas. As rações industriais processadas, sempre muito caras, são totalmente substituídas por recursos alimentares locais, dispersos estrategicamente. Toneladas de culturas de milho, raízes duras de mandioca e batata doce são espalhadas pelo solo úmido da floresta imensa. Isso força a vasta população a uma busca ativa e fisicamente desafiadora todos os dias. Devido a este regime rigoroso de alto gasto de energia e fricção constante com a terra, o ciclo de crescimento abranda de forma matemática.
São necessários longos períodos, variando exatamente entre 12 a 18 meses de atividade intensa, para atingir o volume ideal e necessário. Sob o sol escaldante, a ventania fria e a chuva forte, o produto biológico é forjado lentamente como aço, numa fornalha suave. O resultado inquestionável justifica cada segundo do tempo investido na montanha dura. Cada unidade atinge um peso formidável que varia de 120 a 150 kg de pura massa muscular, incrivelmente rígida e densa. É uma matéria-prima excepcional, moldada pela gravidade pesada e pelo esforço físico extremo sem descanso. Não há fragilidade estrutural visível, não há acúmulo de gordura inútil e fraca. É um bloco de energia pura e densa, perfeitamente pronto para alimentar as linhas de processamento mais exigentes do planeta. A biologia cumpriu integralmente o seu papel fundamental e esgotante. A etapa natural e imprevisível está finalmente concluída com êxito. Agora, os portões de aço da grande manufatura abrem-se com um estrondo ensurdecedor para iniciar a verdadeira engenharia da transformação. Ao entrar nas instalações fabris, revestidas a pesados painéis de aço inoxidável, a transformação ganha um ritmo vertiginoso e barulhento. O tecido denso é submetido imediatamente a moinhos industriais de altíssima capacidade e torque brutal. Lâminas giratórias forjadas em ligas metálicas especiais quebram a arquitetura primária da matéria com uma precisão cirúrgica admirável. Elas separam as fibras elásticas sem jamais destruir a preciosa integridade celular microscópica que garante a qualidade. Exatamente neste ponto de inflexão de design mecânico, inicia-se a grande síntese do perfil químico. Ao núcleo brutalmente fragmentado, junta-se a gordura branca imaculada, cristais brilhantes de sal marinho puro, doses exatas de vinho branco forte, pimenta preta e sementes de erva doce crua. Gigantescos misturadores rotativos entram em ação. Eles são movidos por motores elétricos maciços que fazem vibrar o próprio chão de concreto armado da fábrica, fundindo estes elementos isolados numa matriz homogênea perfeita. Em seguida, cilindros pneumáticos de altíssimo torque entram na linha de frente. Eles aplicam uma pressão brutal para injetar a composição complexa em invólucros flexíveis, naturais e finos. A densidade volumétrica é calculada e conferida ao milímetro quadrado pelos computadores de bordo. A massa espessa precisa ser empurrada com força extraordinária para criar um cilindro incrivelmente rígido, pronto para suportar as próximas etapas. Tudo é cuidadosamente dosado por válvulas eletrônicas de alta sensibilidade, para não deixar absolutamente nenhuma bolsa de ar minúscula escondida no seu núcleo escuro. Uma falha microscópica de compressão aqui comprometeria irreversivelmente toda a estabilidade estrutural futura. A máquina cria a forma básica, mas o processo ainda exige uma força invisível para atingir a perfeição absoluta e o sabor inigualável. A verdadeira magia da estabilização de longo prazo não acontece nas engrenagens barulhentas de aço temperado. Ela ocorre no silêncio absoluto de recintos selados a vácuo, onde organismos microscópicos assumem o controle total da linha de montagem avançada. As peças cilíndricas recém-formadas são suspensas em enormes armazéns de microclima fechado, onde a atmosfera é governada por parâmetros eletrônicos rigorosos e inflexíveis. Os potentes termostatos industriais mantêm um frio constante e milimetricamente exato, variando sutilmente entre 12 e 16 graus Celsius o tempo todo. Enquanto isso, a umidade relativa do ar pesado fica bloqueada na faixa estreita entre os 70% e 80% de saturação constante. Este ambiente perfeitamente calibrado funciona ininterruptamente durante 3 a 6 semanas seguidas, sem qualquer variação. Serve como um laboratório imaculado e gigante para que bactérias reescrevam completamente a matriz química interna do composto moldado. Os painéis digitais piscam sem parar, monitorando variáveis invisíveis a olho nu. Uma fina camada de mofo branco e aveludado começa a manifestar-se silenciosamente por toda a superfície. Longe de ser um defeito indesejado ou uma falha de higiene, esta película orgânica viva funciona como um escudo biológico de altíssima tecnologia aplicada. Ela regula implacavelmente as trocas de oxigênio do ambiente e a taxa de evaporação da água interna contida nas fibras.
Isso garante com precisão matemática que o núcleo denso não seque rápido demais e provoque fissuras estruturais perigosas. Cada dia contínuo dentro desta câmara de alta tecnologia é um passo meticulosamente coreografado na evolução da textura firme. É a ciência invisível operando calada no limite extremo da perfeição molecular, transformando o vulgar num produto de luxo supremo. Se a primeira linha domina a química rápida e tecnológica, a segunda mega estrutura é um verdadeiro templo de concreto dedicado à física lenta e avassaladora da natureza. Aqui, pernas musculosas inteiras iniciam uma jornada solitária de desidratação extrema e severa. Cada peça maciça, pesando dezenas de quilos, é sepultada sob montanhas brilhantes de sal marinho cristalino. O mineral age como um ímã incrivelmente poderoso. Ele extrai impiedosamente a umidade aprisionada nas densas fibras de tensão muscular ao longo de vários dias frios. Após este banho seco e implacável, jatos de água gelada disparados a altíssima pressão removem violentamente todo o excesso de minerais da superfície rugosa. Limpam a tela biológica para o próximo e mais longo ato. Nos subsolos escuros e protegidos da instalação gigante, longe de qualquer flutuação climática externa, as peças são penduradas de forma estática em corredores retos e intermináveis. Ficarão completamente imóveis por um período colossal que se estende de 24 a 36 meses contínuos. Durante milhares de horas de escuridão isolada, enzimas naturais microscópicas incansáveis realizam uma quebra lenta das complexas cadeias de proteínas. A água evapora para a atmosfera, célula a célula, num ritmo inexorável e constante. A peça original perde uns impressionantes 30 a 40% do seu peso inicial. O tecido contrai a sua forma de maneira dramática, encolhendo os músculos e os tendões de forma permanente. O que resta não é apenas material processado por lâminas e sal grosso. É um bloco sólido e rochoso, de sabor ultra concentrado, esculpido puramente pela passagem severa do tempo longo. Cada grama de líquido invisível evaporada aumenta de forma exponencial o valor inigualável deste produto premium cobiçado mundialmente. Nas lentes térmicas, a horda avança implacável na escuridão. Um corte abrupto revela o brilho cirúrgico da fábrica. Uma lâmina automatizada corta uma fatia rubi com perfeição milimétrica. A ameaça destrutiva foi transformada num ativo precioso de extrema rentabilidade. O megacomplexo não produz apenas sustento. Ele domina o caos e reescreve as regras brutais da própria natureza, peça por peça. Imagine um exército invisível que drena 45 bilhões de dólares da economia de uma superpotência todos os anos. Não é uma guerra comercial, nem um ataque cibernético. O inimigo está sob o solo, multiplicando-se mais rápido do que qualquer tecnologia humana pode acompanhar. Enquanto você coloca uma simples armadilha no canto da sala, achando que resolveu o problema, milhões de hectares de terras agrícolas se transformaram em campos de batalha, brutais pela sobrevivência. Como a humanidade pode vencer um oponente que transforma nossos próprios recursos em armas contra nós? Bem-vindos à guerra industrial contra o rato. Para entender por que essa batalha é tão desesperadora, precisamos olhar para os números frios da biologia. Um rato nunca é apenas um rato. Ele é uma máquina biológica de conquista. Desde o século XV, eles viajaram como clandestinos em navios mercantes, desembarcando em cada porto e colonizando cada cidade que construímos. Hoje, com mais de 60 espécies vivendo nas sombras da civilização humana, a maior arma deles não é o tamanho ou a força, mas a velocidade reprodutiva. Em condições ideais, um único casal, apenas 2 indivíduos, pode gerar entre 80 e 100 descendentes em apenas 12 meses. Não é uma soma, é uma explosão demográfica. A geração seguinte não espera. Eles entram no ciclo reprodutivo quase imediatamente, criando um crescimento exponencial que nenhuma armadilha isolada consegue conter. Em nações densamente povoadas como a Índia, a China e os Estados Unidos, as metrópoles enfrentam dezenas de milhões desses habitantes subterrâneos. Quanto maior a cidade, mais vasto o suprimento de comida e mais complexa a infraestrutura de túneis e esgotos, permitindo que esse império oculto se expanda sem limites. Eles possuem uma inteligência coletiva assustadora.
Estudos mostram que eles se lembram do perigo e transmitem experiência de sobrevivência ao grupo. Se um rato cai em uma armadilha, os outros evitam a isca e mudam seus horários de alimentação para momentos em que estamos dormindo. A população pode cair por um breve momento, mas o rebote é inevitável e avassalador. Estamos lutando contra uma força que aprende com os nossos ataques. O verdadeiro terror não está na visão de um roedor correndo pelo chão, mas no dano catastrófico e invisível que eles causam à estrutura do mundo moderno. As autoridades de gestão urbana na China registram dezenas de milhares de incidentes anuais, onde o concreto e o metal cedem diante de dentes que nunca param de crescer. Eles escavam jardins, destroem sistemas de drenagem e causam o afundamento do solo sob áreas residenciais inteiras. Nos centros urbanos, o perigo é químico. Os fios elétricos revestidos de plástico contêm compostos orgânicos que atraem os roedores como um ímã. A indústria de seguros nos Estados Unidos calculou um número que choca qualquer analista. Os danos causados por roedores a veículos motorizados atingem a marca de 1,3 bilhão de dólares por ano. Estamos falando de frotas inteiras imobilizadas, fiações roídas e sistemas de sensores destruídos. Em 2015, na cidade de San José, Califórnia, o pesadelo tornou-se real quando bombeiros confirmaram que um incêndio residencial começou dentro das paredes. A fiação elétrica havia sido completamente desnuda pelos ratos, causando um curto-circuito fatal enquanto o proprietário dormia, alheio ao fato de que sua casa estava sendo consumida por dentro. E esse é apenas o dano físico. O risco biológico é uma bomba relógio. No século XIV, a peste negra, transportada pelas pulgas desses animais, eliminou entre 75 e 200 milhões de pessoas na Europa, colapsando a civilização por décadas. Hoje, o risco persiste com o hantavírus, que possui uma taxa de letalidade de 30% a 40%, e a leptospirose, que afeta mais de 1 milhão de pessoas globalmente todos os anos. Quando os ratos entram nos nossos sistemas, a doença segue o fluxo da nossa própria conectividade. Diante de uma ameaça que opera nessa escala, a resposta humana teve que evoluir da defesa passiva para a ofensiva industrial total. Na China, especificamente na região ao redor do lago Dongqing, em Hunan, a guerra mudou de patamar após um desastre agrícola em 2014. Uma praga destruiu 30 mil hectares de arroz, resultando em perdas diretas superiores a 1,5 bilhão de yuans. A lição foi dura. Sem uma ação unificada, a segurança alimentar de uma nação inteira estava em risco. Foi aqui que nasceu a estratégia da Grande Muralha. Em vez de cada fazendeiro lutar sozinho, dezenas de vilarejos uniram forças para transformar a geografia do campo de batalha. Eles erguem barreiras físicas intransponíveis, redes de nylon de alta densidade, com 60 a 80 centímetros de altura, são instaladas ao longo de canais de irrigação e bordas de campos, enterradas profundamente no solo para impedir escavações subterrâneas. O campo torna-se um curral gigante. O momento tático decisivo ocorre durante a colheita. À medida que as colheitadeiras mecânicas avançam, rugindo através dos campos e cortando o arroz rente ao chão, o refúgio seguro dos roedores desaparece instantaneamente. O instinto de sobrevivência entra em pânico. Milhares de ratos fogem em massa, correndo cegamente para as rotas de fuga habituais, apenas para colidir violentamente com o sistema de redes pré-instalado. Não é mais uma caça, é uma colheita paralela. Em algumas áreas, durante o pico da temporada, uma única equipe coordenada pode capturar entre 10 mil e 20 mil ratos em questão de dias. O volume é tão colossal que a contagem deixa de ser feita por indivíduos e passa a ser feita por toneladas de biomassa removida do ecossistema agrícola. Mas o que se faz com montanhas de corpos capturados? A logística de descarte seria, por si só, um problema ambiental. É aqui que a eficiência pragmática realiza uma virada surpreendente, integrando o inimigo à cadeia de valor econômica. Em muitas áreas rurais do sul e centro da China, o rato do campo, capturado vivo e, crucialmente, sem o uso de venenos químicos, deixa de ser lixo para se tornar mercadoria. Após as campanhas de captura coletiva, os animais são transportados para instalações de processamento centralizadas.
Lá, eles passam por um processo industrial de limpeza rigorosa, evisceração completa e tratamento térmico para garantir a segurança sanitária. O resultado final aparece nos mercados locais: carne processada, pronta para ser assada, refogada com especiarias picantes ou estufada. O preço de venda gira em torno de algumas dezenas de yuans por quilo. Não é um produto de luxo, mas cria um mercado estável que injeta liquidez na economia rural justamente no final da safra. Mais importante do que o valor culinário é a função de controle populacional. Ao consumir o inimigo, os agricultores garantem que a biomassa removida não retornará para se reproduzir na próxima estação. É o ciclo fechado perfeito. O predador das colheitas financia a própria eliminação, transformando um prejuízo potencial de bilhões em um recurso alimentar tangível. Enquanto a China aposta na mobilização em massa e no consumo, do outro lado do Pacífico, nos Estados Unidos, a batalha assume uma forma diferente, tecnológica, cara e cirúrgica. Aqui, o controle de pragas é uma indústria colossal que gera 11 bilhões e 400 milhões de dólares em receita anual. Mas em muitas fazendas e áreas suburbanas da Califórnia, Texas e Illinois, a arma mais eficaz não é um robô, mas um predador geneticamente aperfeiçoado. Cães da raça Terrier, como o Jack Russell e o Rat Terrier, foram criados seletivamente por gerações para uma única função: localizar e neutralizar roedores com uma eficiência letal. Ao contrário dos venenos, que deixam resíduos tóxicos no solo e na cadeia alimentar, esses cães são uma solução limpa. Quando um ninho é detectado em um celeiro, os fazendeiros liberam a matilha. Em minutos, os cães rastreiam túneis subterrâneos pelo olfato, forçam os ratos a sair de seus esconderijos e os eliminam instantaneamente. Relatórios de campo indicam que um único terrier treinado pode abater entre 20 e 30 ratos em uma única sessão de trabalho. Em metrópoles como Nova York e Chicago, onde a densidade populacional de ratos desafia a imaginação e os orçamentos municipais para controle chegam a 32 milhões de dólares anuais, equipes profissionais realizam caçadas noturnas. Equipados com tecnologia e cães de elite, eles patrulham parques e becos. Uma equipe profissional pode eliminar até 300 espécimes em um único turno noturno. O objetivo aqui não é a erradicação total, considerada impossível, mas a manutenção de um equilíbrio tenso, impedindo que a população de roedores transborde para níveis que ameacem a saúde pública e a infraestrutura crítica da cidade. É uma operação de contenção contínua, financiada por bilhões de dólares. No entanto, a resposta humana a essa praga não é uniforme. Existe um lugar onde a lógica fria da economia industrial colide frontalmente com crenças ancestrais. Na Índia, o paradoxo é visível a olho nu e desafia a lógica ocidental. No templo Karni-Mata, no estado do Rajastão, cerca de 25 mil ratos, conhecidos como cabas, vivem em um santuário de mármore. Eles não são perseguidos, são protegidos, alimentados com leite e reverenciados por devotos que caminham descalços entre eles, cuidando para não ferir nenhum. Mas fora dos muros sagrados, a realidade econômica cobra um preço altíssimo. A Índia, que produz mais de 130 milhões de toneladas de arroz por ano, vê entre 5% e 10% dessa produção ser dizimada por roedores. As autoridades agrícolas estimam que as perdas anuais ultrapassem a marca de 2 bilhões de dólares. Milhões de toneladas de alimentos que poderiam alimentar a população são perdidas para dentes sagrados e profanos. Esse contraste brutal reflete a complexidade da guerra. Em um ponto geográfico, o rato é uma divindade intocável. A poucos quilômetros dali, ele é o arquiteto da fome e da destruição econômica. Cada nação escolhe sua estratégia, seja através da adoração, da caça com cães ou da colheita industrial. No final das contas, a guerra global contra os ratos não é sobre ódio ou crueldade. É uma questão de pura física e sobrevivência. É uma corrida desesperada entre a velocidade de reprodução biológica e a velocidade da resposta humana. Quando as colheitadeiras na China avançam como tanques de guerra, empurrando ondas de roedores para as redes, ou quando os cães de caça nos Estados Unidos limpam um celeiro com precisão militar, estamos testemunhando a tentativa da humanidade de impor ordem ao caos da natureza. Se pararmos, se relaxarmos a vigilância por apenas um ciclo reprodutivo,
a matemática estará contra nós. Nesta arena, onde bilhões de dólares e a segurança alimentar do planeta estão em jogo, o tamanho da armadilha importa e a escala da indústria é a única barreira entre a civilização e o colapso. O equilíbrio não muda por sorte, mas por estratégia e ação coordenada em massa. Esta é a força silenciosa que mantém o mundo girando. Bem-vindos ao poder da indústria. Imagine um país 235 vezes menor que os Estados Unidos. Pela lógica, um quarto deste território deveria estar no fundo do oceano. Não há sol suficiente, a terra é escassa e o mar é uma ameaça constante. Mas esqueça o que você sabe sobre agricultura. Este pequeno ponto no mapa desafiou as leis da natureza para se tornar o segundo maior exportador de alimentos do planeta. Como eles fizeram isso? Eles pararam de olhar para o chão e começaram a construir uma máquina biológica gigante. Para entender como esta nação minúscula alimenta o mundo, precisamos encolher a nossa visão para algo menor que uma unha. Tudo começa com um código. Não um código de computador, mas o código da vida. Se o Vale do Silício, na Califórnia, é a capital dos softwares, a Holanda construiu o Vale das Sementes. Esqueça a imagem do agricultor com as mãos sujas de terra a escolher os melhores grãos. Isso é passado. Aqui, a agricultura é uma ciência de precisão que acontece em laboratórios estéreis, operados por mais de 40 corporações de elite. Nestas salas brancas, cientistas e engenheiros não estão apenas a cultivar plantas, eles estão a projetar supercomponentes biológicos. O valor que se cria nestas mesas de laboratório é algo que desafia a compreensão. Um único quilograma de sementes de tomate de alta tecnologia pode custar até 50 mil dólares americanos. Vamos colocar isto em perspectiva. Isso é mais caro do que um quilograma de ouro maciço. Por que alguém pagaria o preço de um carro de luxo por um saco de sementes? Porque estas não são sementes comuns. Elas são cápsulas de sobrevivência programadas geneticamente. Elas nascem com uma resistência embutida a doenças, o que significa que não precisam de banhos tóxicos de pesticidas químicos. Elas são projetadas para responder a cada miligrama de nutriente com uma eficiência matemática. O resultado deste investimento de bilhões de dólares é um monopólio silencioso. Hoje, este pequeno país controla 60% de todo o mercado mundial de batata semente. A comida que chega ao seu prato, seja na América ou na Ásia, muito provavelmente começou o seu ciclo de vida nestes laboratórios holandeses. Mas possuir a semente mais valiosa do mundo é inútil se você não tem onde plantá-la. E na Holanda, a terra é o recurso mais escasso que existe. A agricultura tradicional é suja, imprevisível e desperdiça espaço. Para vencer, os engenheiros holandeses tiveram de tomar uma decisão radical: matar o solo. A solução para a falta de terra vem, ironicamente, da rocha mais dura. O processo é digno de uma fundição de aço. Em fábricas colossais, rochas de basalto vulcânico são atiradas para dentro de fornos que rugem com um calor infernal. Estamos a falar de temperaturas que atingem os 1.500 graus Celsius, ou 2.700 graus Fahrenheit. Neste calor extremo, a rocha sólida derrete-se e transforma-se num rio de lava incandescente. Esta lava não arrefece para virar pedra novamente. Em vez disso, ela é fiada em centrífugas gigantescas a velocidades alucinantes, transformando a pedra líquida em fibras finas, leves e esponjosas. O resultado chama-se lã de rocha. Pode parecer uma espuma macia, mas este material é a base de uma revolução. É um meio de cultivo estéril, limpo e perfeito. Ao contrário da terra, que está cheia de bactérias e variações, a lã de rocha é inerte. Ela oferece aos engenheiros agrícolas um controle divino sobre a plantação. A estrutura deste material cria um paradoxo físico brilhante. Ele consegue reter água muitas vezes superior ao seu próprio peso, mas, ao mesmo tempo, mantém milhões de bolsas de ar microscópicas abertas. Isso significa que as raízes da planta nunca se afogam. Elas bebem água e respiram oxigênio puro simultaneamente, algo impossível na terra lamacenta. Com as plantas fixadas nestes blocos de rocha fiada, o desperdício torna-se obsoleto. Computadores controlam cada gota de água.
O sistema é tão preciso que gera uma economia de água de 90% em comparação com a agricultura tradicional. E o fertilizante, reduzido em 40%. Nada se perde para o solo porque não há solo. É um circuito fechado de eficiência brutal. Agora que as plantas têm raízes perfeitas, elas precisam de luz e calor. Mas estamos no norte da Europa, onde o sol é tímido e o frio é constante. A resposta holandesa foi cobrir o país com vidro. Não estamos a falar de pequenas estufas de quintal. Estamos a falar de 10.000 hectares de complexos de vidro, temperado de alta tecnologia. São cidades transparentes dedicadas à produção de comida. Ao contrário das estufas de plástico frágeis do sul da Europa, estas são catedrais de aço e vidro que operam 24 horas por dia. À noite, a visão é de ficção científica. O brilho das potentes luzes LED, que substituem o Sol, é tão intenso que os satélites no espaço conseguem ver o contorno dos Países Baixos a brilhar na escuridão da Europa. Eles criaram um verão eterno artificial, mas a verdadeira genialidade está no ar que estas plantas respiram. Enquanto o resto do mundo entra em pânico com as emissões de carbono, os agricultores holandeses fizeram algo impensável. Eles compram poluição industrial. Existe uma rede nacional de tubulações maciças, como veias subterrâneas, que transporta dióxido de carbono industrial. Este gás é capturado nas chaminés das refinarias de petróleo no porto de Roterdã e bombeado diretamente para as estufas. Para nós, o CO2 é um problema. Para as plantas, é comida pura. Através de sistemas de tubos ultrafinos, este gás é injetado diretamente nas folhas e raízes. Com esta dose extra de carbono, a fotossíntese entra em hipervelocidade. As plantas crescem 30% mais rápido e produzem frutos maiores, sem que o agricultor precise de aumentar a área de plantio em um único centímetro. Eles transformaram o lixo da indústria pesada no combustível da vida. Quando você combina sementes de ouro, raízes de rocha vulcânica e uma atmosfera anabolizada, o resultado é uma linha de montagem biológica aterrorizante. O tomateiro deixa de ser uma planta e torna-se uma máquina de produção de biomassa. A escala aqui é vertical. Como não podem expandir para os lados, eles crescem para cima. As videiras de tomate nestas estufas não são arbustos, são gigantes que atingem mais de 10 metros de altura. Elas ficam suspensas em ganchos industriais que descem do teto, criando corredores verdes que parecem não ter fim. Num campo aberto normal, um tomateiro dá frutos por uma estação e morre. Aqui, o ciclo é implacável. Uma única planta é colhida continuamente durante 11 meses seguidos. As raízes, trancadas nos seus blocos estéreis de lã de rocha, trabalham sem parar. A produtividade é de outro mundo. Este pequeno país, onde chove o tempo todo, consegue produzir quase 1 milhão de toneladas de tomates por ano. O valor de exportação desta única fruta atinge os 2 bilhões de dólares. Eles competem cabeça a cabeça com países ensolarados e gigantescos, e vencem não pela força bruta, mas pelo controle absoluto de cada variável. Mas a Holanda não é feita apenas de comida. O seu símbolo mais famoso é a tulipa. E se você acha que o cultivo de flores é um processo delicado e romântico, prepare-se para um choque. A indústria da tulipa é um campo de batalha mecânico, onde a beleza é sacrificada em nome do lucro. Para produzir os bulbos que o mundo inteiro quer comprar, os agricultores realizam um massacre calculado. Uma tulipa precisa de 5 a 7 anos para amadurecer. Mas o objetivo aqui não é vender a flor. O dinheiro está no bulbo, na raiz. Quando os campos explodem em cores vibrantes e as flores atingem o auge da sua beleza, máquinas monstruosas entram em ação. Elas não estão lá para colher as flores, estão lá para destruí-las. Máquinas de desponta avançam pelos campos com eixos rotativos velozes, decapitando milhões de flores num único dia. Pode parecer cruel, mas é pura eficiência biológica. Ao cortar a cabeça da flor, a máquina impede que a planta gaste energia a criar sementes. Em choque, a planta redireciona todo o açúcar e energia da fotossíntese para baixo, para engordar o bulbo enterrado na terra. A morte da flor é a vida do produto. 2 meses depois, quando as folhas murcham, começa a colheita subterrânea. E aqui vemos a engenharia holandesa no seu melhor.
Sistemas de esteiras de aço levantam toneladas de terra, mas os bulbos têm uma pele fina e sensível. Um arranhão pode arruinar o preço. Para resolver isso, as máquinas industriais brutas são revestidas internamente com borracha macia e usam jatos de ar de alta pressão para limpar a terra. É como manusear ovos com uma escavadeira. O resultado são 2,5 bilhões de bulbos perfeitos por ano. A logística que se segue é digna de uma operação militar. No leilão da Royal Flora Holland, o maior mercado de flores do mundo, o tempo é o inimigo. Caminhões elétricos zunem por armazéns gigantescos. O sistema é tão rápido que uma tulipa colhida hoje de manhã pode estar num avião à tarde e à venda num supermercado em Nova York ou Tóquio em apenas 24 horas. Até agora, falamos de plantas. Elas são fáceis de controlar porque ficam paradas. Mas o desafio final da Holanda foi aplicar esta lógica industrial a seres vivos, que pensam, andam e têm vontade própria, as vacas. Com apenas 1,5 milhão de vacas, um rebanho minúsculo comparado aos gigantes globais, a Holanda atinge uma produtividade assustadora, mais de 9.000 quilogramas de leite por vaca todos os anos. O segredo? Eles transformaram a fazenda numa extensão da internet. Cada vaca aqui não é apenas um animal, é um nó de dados numa rede digital. Elas usam colares com chips inteligentes que monitoram tudo. O sistema sabe se a vaca está doente 48 horas antes de ela sequer ter febre. Mas a verdadeira revolução são os robôs. Esqueça o trabalho manual. O robô Lely Vector é um chefe de cozinha autônomo sobre rodas. Ele desliza silenciosamente pelo estábulo, usa lasers para escanear a comida e sabe exatamente quando as vacas estão com fome. Ele mistura a ração com uma precisão de laboratório, garantindo que cada mordida tenha os nutrientes perfeitos. E a ordenha. A imagem do fazendeiro a acordar às 4 da manhã acabou. O robô Lely Astronaut mudou as regras do jogo. O sistema é voluntário. A vaca decide quando quer ser ordenhada. Quando ela sente vontade, entra na máquina. Um braço robótico usa lasers 3D para encontrar as tetas com suavidade e precisão. Enquanto o leite flui, sensores analisam a qualidade em tempo real. Se o leite tiver qualquer problema, é descartado automaticamente por uma válvula separada, sem que nenhum humano precise intervir. O leite bom é resfriado instantaneamente a 4 graus Celsius num sistema fechado. Do úbere da vaca até ao tanque, o leite nunca toca no ar, nunca vê uma mão humana. É a pureza garantida pela robótica. Ao olharmos para esta engrenagem colossal que é a agricultura holandesa, percebemos que a imagem romântica do campo desapareceu. O que vemos aqui é o futuro da sobrevivência da nossa espécie. Com um território 235 vezes menor que os seus concorrentes, esta nação provou que o tamanho não importa. A terra é apenas uma variável, não um limite. Eles transformaram a escassez mortal em abundância infinita, usando dados, aço, vidro e microchips. Num mundo onde a população cresce e os recursos diminuem, o modelo holandês é um aviso e uma esperança. Não precisamos de mais florestas derrubadas para criar campos. Precisamos de mais inteligência. Enquanto o mundo reza por chuva, a Holanda olha para os seus monitores, controlando cada gota, cada raio de luz e cada grama de vida. A natureza foi domada. Bem-vindos à era da comida projetada. Você já imaginou navegar com um navio sobre o pico de uma montanha? Não em um filme de ficção científica ou em um sonho distante, mas na vida real. Imagine olhar para fora do convés e, em vez de água, ver o topo de árvores e penhascos a centenas de metros abaixo de você. Isso é exatamente o que acontece na província de Guizhou, na China. Lá, engenheiros construíram um elevador titânico que ergue navios inteiros à altura de um arranha-céu de 66 andares. Mas por que alguém gastaria bilhões para fazer barcos voarem? A resposta revela uma batalha épica entre a necessidade de energia e o desejo de dominar a natureza. Para entender essa loucura da engenharia moderna, precisamos olhar para o mapa da China, uma nação que transformou a construção de represas em uma arte de escala planetária. O país é responsável por cerca de 1/3 de toda a energia hidrelétrica gerada no mundo. Estamos falando de uma produção colossal de 391 gigawatts, de um total mundial de 1.360 gigawatts. É uma quantidade de energia capaz de alimentar continentes inteiros.
E para alcançar esses números, eles precisam domar rios selvagens em terrenos impossíveis. A província de Guizhou é o cenário perfeito para esse desafio. É uma região onde 92,5% da terra é composta por montanhas e colinas íngremes. Construir rodovias ou ferrovias aqui é um pesadelo logístico e financeiro. O terreno é simplesmente hostil demais para o transporte terrestre convencional. No entanto, a região é abençoada com rios poderosos, como o rio Wu, um afluente vital do poderoso rio Yangtze. O potencial hidrelétrico aqui é gigantesco, ocupando o 6º lugar em toda a China, com mais de 18 milhões de quilowatts esperando para serem colhidos. Para aproveitar essa força bruta da natureza, o governo construiu a represa de Guptan, uma muralha de concreto em arco que se ergue a 232 metros de altura. Mas toda represa tem um preço oculto. Ela cria um muro intransponível no meio da estrada fluvial. O rio, que antes era uma artéria de transporte vital conectando a província ao coração econômico da China, foi bloqueado. A diferença nos níveis de água antes e depois da barragem era tão extrema que os métodos tradicionais de travessia eram inúteis. As eclusas comuns, aquelas escadas de água que vemos em canais pelo mundo, não funcionariam aqui. O abismo era profundo demais, o paredão alto demais. Os engenheiros se viram diante de um impasse. Eles tinham a energia, mas haviam matado o transporte. A solução? Fazer o impossível. Eles decidiram que, se os navios não podiam navegar através da montanha, eles seriam elevados por cima dela. O que nasceu desse dilema é o sistema de elevação de navios de Gulpitan, uma maravilha que desafia a gravidade. Não se trata de um único elevador, mas de uma série complexa de 3 elevadores separados, trabalhando em harmonia para realizar o impensável. Quando uma embarcação se aproxima da base da represa, ela não enfrenta uma eclusa lenta, ela entra em um edifício alto, uma torre de concreto que esconde uma maquinaria colossal. Dentro dessa estrutura, o navio flutua em uma câmara cheia de água. Cabos de elevação massivos, enrolados em 2 fileiras de tambores gigantes e conectados a caixas de engrenagens em ambos os lados, começam a girar. Para um observador comum, pode parecer um processo lento e pesado, cheio de peças móveis. Mas, na realidade, essa complexidade é o segredo da velocidade. Esse sistema consegue elevar um navio de 500 toneladas em cerca de 10 minutos. Em questão de momentos, uma embarcação de passageiros ou de carga está pairando no ar, deixando o nível do rio muito para trás. O primeiro elevador leva o navio a uma altura impressionante de 72 metros, mas isso é apenas o aquecimento. O sistema foi projetado para lidar com embarcações pesando até 1.800 toneladas. O objetivo final é elevar esses navios a uma altitude total combinada de 199 metros. Vamos colocar esse número em perspectiva para sentir o verdadeiro peso dessa realização. Isso é equivalente a levantar um navio ao topo de um prédio de 66 andares. Se a grande pirâmide de Gizé estivesse ao lado dessa represa, você olharia para o topo dela de cima para baixo, pois ela tem apenas 139 metros. A Estátua da Liberdade? Com seus 93 metros, ela pareceria um brinquedo ao lado dessa ascensão titânica. Após sair do primeiro elevador, o navio navega até o segundo, que realiza a parte mais brutal do trabalho, elevando a carga por mais 127 metros verticalmente. É uma coreografia industrial de precisão absoluta, onde milhares de toneladas de aço e água são movidas contra a gravidade, com a delicadeza de um relógio suíço. E, finalmente, após vencer essa escalada, há um terceiro elevador no final do trajeto, que desce o navio cerca de 47 metros para depositá-lo suavemente nas águas calmas atrás da represa. Mas subir verticalmente é apenas metade da batalha. O terreno de Guizhou é tão acidentado que não bastava levantar os navios. Eles precisavam atravessar os picos e vales entre os elevadores. Tradicionalmente, não se coloca muito esforço na distância entre elevadores, mas aqui não havia rio plano para navegar. A solução dos engenheiros chineses foi construir o que só pode ser descrito como rios no céu. Eles criaram aquedutos, canais de concreto suspensos no ar, que conectam as torres dos elevadores. Imagine estar no convés desse navio. Você flutua em um canal artificial, mas ao seu redor não há terra firme, apenas o vazio de um desfiladeiro. É uma visão surreal.
E quando a montanha se tornava alta demais até para os aquedutos, eles não a contornavam, eles a atravessavam. A República Popular da China, especialista em construção de infraestrutura pesada, utilizou máquinas tuneladoras massivas para perfurar a rocha sólida. O resultado é uma via navegável que se estende por 2,3 quilômetros, passando por cima de abismos em aquedutos e mergulhando na escuridão de túneis escavados no coração da montanha. Esse caminho nas nuvens e através da pedra resolveu o problema de nadar sobre as montanhas. É uma prova de que, para a engenharia moderna, a geografia não é um destino, mas um desafio a ser superado. Mas enquanto Gupitã detém o recorde de complexidade e altura, com seus múltiplos estágios, existe outro monstro na China que domina pela pura força bruta e capacidade de carga. Se viajarmos para a Represa das Três Gargantas, a maior usina hidrelétrica do planeta, encontraremos uma máquina de escala ainda mais intimidante. Aqui, o objetivo não é apenas a altura, mas o peso massivo. O elevador de navios das Três Gargantas foi projetado para erguer embarcações de até 3.000 toneladas. Estamos falando de navios de carga sérios, cheios de mercadorias que alimentam a economia global. A escala desse elevador é difícil de compreender sem ver. Ele possui uma piscina ou câmara de navios que tem 120 metros de comprimento e 18 metros de largura. A quantidade de água que ela segura é aproximadamente igual a 4 piscinas olímpicas inteiras. E essa estrutura colossal, pesando milhares de toneladas, é elevada a uma altura de 113 metros acima do solo. Embora não seja tão alto quanto o sistema combinado de Gupitã, ele realiza esse feito em um único estágio massivo. A segurança aqui é uma obsessão. A região pode ser sujeita à atividade sísmica e um terremoto com um navio suspenso a 100 metros de altura poderia ser catastrófico. Para evitar desastres, os engenheiros instalaram 4 conjuntos de mecanismos de acionamento dispostos simetricamente, que seguram a câmara rigidamente em 4 pontos. Isso elimina o balanço causado pela água se movendo dentro da câmara. Além disso, existem mecanismos de amortecimento projetados para absorver choques e vibrações. Em caso de terremoto, essas proteções transmitem as forças sísmicas para as colunas de concreto, impedindo que a câmara caia ou vire, protegendo a vida da tripulação e a integridade da barragem. Mas por que construir máquinas tão complexas e caras? Por que não usar as velhas e confiáveis eclusas? A resposta se resume a uma única variável crítica: o tempo. Antes da construção desse elevador titânico nas Três Gargantas, os navios tinham que usar um sistema de eclusas de 5 estágios. Era uma escada de água lenta e tortuosa. Passar por essas 5 câmaras, enchendo e esvaziando cada uma, levava cerca de 4 horas. 4 horas é uma eternidade na logística moderna. Com o novo elevador, esse tempo foi reduzido drasticamente para apenas 40 minutos. Estamos falando de uma eficiência 6 vezes maior. Isso transforma a economia de todo o rio Yangtze. Em 2022, o volume de carga que passou pela represa atingiu quase 160 milhões de toneladas, um recorde histórico impulsionado por essa velocidade. Em Guizhou, a lógica é a mesma. O rio Wu é um afluente do Yangtze, e conectar essa região montanhosa à artéria comercial da China é vital. Transportar mercadorias por água é infinitamente mais eficiente do que por terra. Uma única barcaça pode carregar a carga de dezenas de caminhões. Um caminhão padrão carrega cerca de 23 toneladas. O elevador de Gupitã levanta navios de 500 toneladas. Imagine remover 20 caminhões das estradas sinuosas e perigosas das montanhas para cada barco que sobe o elevador. Isso economiza combustível, reduz acidentes e conecta regiões isoladas ao mercado global. Enquanto a China aposta na força bruta e no gigantismo para mover suas frotas, a Europa encontrou uma solução baseada na elegância pura da física. Na Escócia, existe uma estrutura que parece mais uma escultura de arte moderna do que uma máquina industrial, a roda de Falkirk. Construída para reconectar 2 canais separados por quase 70 anos, ela supera um desnível de 35 metros de uma maneira única. Diferente dos elevadores verticais da China, esta é uma roda rotativa. Seu design foi inspirado em um machado celta de 2 cabeças.
e na caixa torácica de uma baleia. Mas a verdadeira magia não é a forma, é a eficiência. A roda possui duas gôndolas opostas. Graças ao princípio de Arquimedes, quando um barco entra na gôndola, ele desloca uma quantidade de água exatamente igual ao seu próprio peso. Isso significa que as duas gôndolas, independentemente de terem barcos dentro ou apenas água, estão sempre em equilíbrio perfeito. O resultado disso é chocante. Para girar essa estrutura maciça, que move 600 toneladas de carga a cada meia volta, é necessária uma quantidade ridícula de energia. Os engenheiros afirmam que o consumo de energia para um ciclo completo é o mesmo que ferver apenas 8 chaleiras elétricas de água. Enquanto os motores chineses rugem com megawatts de potência para lutar contra a gravidade, a roda escocesa dança com ela, usando o equilíbrio para realizar o trabalho pesado com um sussurro de energia. É a prova de que a inteligência pode ser tão poderosa quanto a força bruta. De volta à China, enquanto observamos um navio de carga emergir de um túnel na montanha e deslizar silenciosamente sobre um aqueduto a 200 metros de altura, nossa percepção do mundo muda. Costumamos pensar nas montanhas como barreiras eternas, paredes de pedra que ditam onde podemos e não podemos ir. Mas diante de máquinas como o sistema de Guppitan, percebemos que, para a engenharia do século XXI, essas paredes são apenas degraus, seja usando a força titânica de elevadores que levantam 3.000 toneladas em um único movimento, ou a elegância física de uma roda que gasta a energia de 8 chaleiras, a humanidade continua a reescrever a geografia do planeta. Nós transformamos montanhas em pontes e rios em escadas. E na próxima vez que você ver um produto made in China, lembre-se da jornada épica que ele pode ter feito, flutuando nas nuvens através de túneis de granito, desafiando a gravidade em uma dança de aço e água. A indústria não apenas move cargas, ela move montanhas. Imagine uma cidade isolada, onde a cada 3 dias, um morador desaparece sem deixar rastros no chão. Ninguém vê o assassino chegar. A única pista são corpos que caem do céu com o tórax perfurado. Isso aconteceu na Ilha de Barro Colorado, quando a humanidade quebrou um século de paz artificial ao soltar o predador mais letal das Américas. Uma criatura com garras maiores que as de um urso pardo. A pergunta era brutal. Será que uma espécie que esqueceu o medo por 100 anos consegue reaprender a sobreviver em apenas um mês? Para compreender a magnitude deste desastre controlado, precisamos olhar para uma das maiores obras de engenharia da história humana, o Canal do Panamá. No início do século XX, quando engenheiros bloquearam o rio Chagres para criar o Lago Gatun, eles não estavam apenas conectando 2 oceanos para o comércio global. Eles estavam, sem saber, criando um laboratório biológico acidental de proporções épicas. A água subiu e engoliu a floresta tropical, transformando o topo de uma montanha gigante em uma ilha isolada, Barro Colorado. Com uma área de 15,6 km², este pedaço de terra é cerca de 32 vezes maior que a cidade do Vaticano. A partir desse momento, a ilha funcionou como uma panela de pressão biológica. Isolada do continente, assim como a Austrália, ela desenvolveu suas próprias regras em um espaço confinado. Durante quase 100 anos, a ausência de grandes predadores naturais, como onças e pumas, criou uma anomalia estatística. Em vez de diminuir, a vida explodiu. As pesquisas científicas registraram números que desafiam a lógica. 65 tropas de macacos uivadores, totalizando quase 1.200 indivíduos, viviam empilhados naquele espaço. A densidade populacional era muitas vezes superior à de qualquer floresta normal no Panamá ou na Costa Rica. As preguiças, tanto as de 2 quanto as de 3 dedos, aproveitaram essa paz artificial para se multiplicar, atingindo populações 2 a 3 vezes maiores do que o natural. Era um paraíso estatístico. Os biólogos chamam isso de equilíbrio livre de predadores, mas na prática, era um exército de animais que havia perdido sua defesa mais vital: o medo. Sem conflitos, sem perseguições e sem morte vinda da escuridão, os instintos de alerta desapareceram. Eles dormiam expostos nos galhos, moviam-se lentamente e pararam de vigiar o horizonte.
Eles viviam em um sonho de segurança absoluta, sem saber que o relógio estava contando os segundos para o despertar mais violento de suas vidas. O silêncio de um século foi quebrado em 1999, não por um desastre natural, mas por uma decisão humana calculada. Para testar os limites da evolução, cientistas introduziram na ilha 2 agentes do caos, um casal de arpias, também conhecidas como gavião real. Mas chamar a arpia apenas de pássaro é subestimar a engenharia dessa máquina biológica. Estamos falando do predador aéreo mais poderoso das florestas tropicais. Vamos analisar os dados técnicos dessa aeronave de combate. A fêmea introduzida pesava entre 9 e 12 kg, o equivalente a um cão de médio porte, mas com a capacidade de voar em silêncio absoluto. Sua envergadura atingia impressionantes 224 centímetros, projetando uma sombra capaz de cobrir o topo das árvores. No entanto, o verdadeiro terror não está nas asas, mas no sistema de armas. As garras de uma arpia medem mais de 5 centímetros de comprimento. Para você ter uma ideia do que isso significa, essas garras são proporcionalmente maiores e mais afiadas do que as de um urso pardo americano. A força mecânica que essas garras exercem é devastadora. Elas não precisam cortar, elas esmagam. A pressão é suficiente para imobilizar a presa instantaneamente, desligando o sistema nervoso antes mesmo que a vítima entenda o que aconteceu. Quando esses 2 predadores foram soltos, equipados com transmissores de rádio para que cada movimento fosse rastreado, eles encontraram o cenário perfeito. A ilha não era apenas um habitat, era um banquete servido em pratos de prata. Havia uma abundância de alvos lentos, gordos e completamente ignorantes sobre o perigo aéreo. O macho e a fêmea não precisavam caçar, eles apenas precisavam colher. O que se seguiu foi uma demonstração fria de eficiência industrial. Entre 1999 e 2000, os pesquisadores começaram a documentar fenômenos que nunca tinham visto antes. Primeiro foram os corpos encontrados no chão da floresta. O que deixava os cientistas confusos era a ausência de marcas de dentes nas pernas, o que eliminava qualquer predador terrestre. Não havia marcas de arrasto, nem sinais de luta. Era como se a morte tivesse vindo do nada. Então, a realidade tornou-se clara, com relatos ainda mais perturbadores. Corpos caíam diretamente do dossel das árvores. Alguns tinham ossos quebrados pelo impacto da queda. Outros mostravam perfurações profundas e cirúrgicas no torso. A análise forense revelou que não houve perseguição. As vítimas não tiveram tempo de resistir. O ataque acontecia tão rápido que o cérebro da presa mal registrava a presença do predador. Os dados de campo mostraram uma estatística avassaladora. Em menos de 12 meses, 100% das tropas de macacos uivadores da ilha registraram a perda de pelo menos um indivíduo. Era uma sentença de morte garantida. Em média, uma caçada bem-sucedida ocorria a cada 3 a 5 dias. A taxa de sucesso da fêmea era de 49%, enquanto o macho atingia 38%. Números excepcionalmente altos para qualquer predador. Mais de 50% das vítimas eram preguiças. Lentas e vivendo no topo das árvores, elas não tinham chance. Para as preguiças de 2 dedos, que se defendem com garras afiadas e ficam penduradas de cabeça para baixo, a arpia revelou uma adaptação mecânica incrível. Ela voava por baixo, invertia o corpo no ar como um caça de combate e arrancava a presa do galho, evitando qualquer contra-ataque. Não havia zona de segurança. O topo das árvores era perigoso. O chão era perigoso. A ilha tinha se tornado um matadouro a céu aberto. Mas o verdadeiro objetivo do experimento não era medir a contagem de corpos. A pergunta científica era mais profunda. Será que animais que viveram em paz por gerações ainda sabem o que é o medo? As primeiras semanas sugeriram que não. Quando os ataques começaram, a reação foi o pânico total e desorganizado. Os macacos gritavam e corriam sem direção, sem entender que a morte vinha de cima. No entanto, a natureza possui um sistema de backup incrível. Em questão de poucos meses, o comportamento de uma espécie inteira foi reescrito. Foi uma evolução cultural em tempo recorde. Os primatas começaram a reconhecer não apenas o grito da arpia, mas até o som sutil do vento cortado por suas penas. E o mais importante, eles começaram a olhar para cima.
O comportamento de defesa foi reconstruído do zero. As fêmeas com filhotes pararam de se expor e recuaram para a folhagem mais densa e escura da floresta. Os machos adultos assumiram posições de combate, espalhando-se para vigiar o céu e emitindo sinais de alerta constantes, sacrificando sua própria segurança pelo grupo. E o mais impressionante, eles desenvolveram um novo código de linguagem. Um alarme sonoro específico que significava apenas uma coisa: perigo aéreo. O medo foi reaprendido, provando que o instinto de sobrevivência nunca desaparece completamente, ele apenas dorme. Apesar dessa adaptação heróica, a matemática do experimento estava condenada. A ilha de Barro Colorado, com seus 15 quilômetros quadrados, era simplesmente pequena demais para sustentar esse nível de pressão. Não era um ecossistema, era uma arena fechada. Algumas tropas de macacos perderam entre 30% e 40% de seus membros em poucos meses. A morte de um único adulto causava um efeito dominó devastador. Quando um líder morria, a estrutura social da tropa entrava em colapso. Filhotes ficavam desprotegidos, o estresse disparava e a reprodução parava. Era como remover as colunas principais de um prédio. A estrutura não caía imediatamente, mas ficava fatalmente enfraquecida. Não havia para onde fugir. Não havia uma zona de amortecimento ecológica onde as populações pudessem se recuperar ou receber novos membros de fora. O experimento estava caminhando rapidamente para a extinção local das presas. Diante dessa realidade inegável, em agosto do ano 2000, o projeto foi encerrado. As 2 águias foram recapturadas e removidas da ilha. A intervenção humana teve que parar a engrenagem que ela mesma havia colocado em movimento. A remoção das águias revelou um paradoxo cruel. A criatura que reinou como um monstro invencível na ilha é, na realidade global, extremamente frágil. A arpia está à beira da extinção. Desde o século XVIII, seu território encolheu mais de 60%. E a razão é puramente logística. Sua engenharia reprodutiva é lenta demais para o mundo moderno. Um casal de arpias cria apenas um filhote a cada 2 ou 3 anos. O investimento é enorme. O ovo precisa de 2 meses de incubação e o filhote depende dos pais por mais de 1 ano. Isso significa que durante toda a sua vida, um par pode produzir com sucesso apenas 2 ou 3 descendentes. A morte de um único adulto apaga uma linhagem inteira. Além disso, a exigência de espaço é monumental. Cada par precisa de cerca de 100 quilômetros quadrados de floresta primária contínua para caçar. Quando cortamos a floresta com estradas e fazendas, destruímos a infraestrutura necessária para a operação dessa máquina biológica. Para salvar a espécie, a solução encontrada foi transformar a arpia em um ativo econômico. O ecoturismo tornou-se a nova barreira de proteção. Em vez de derrubar a árvore do ninho, os proprietários de terras agora constroem torres de observação. Turistas viajam o mundo para ver o unicórnio da selva, gerando renda para as comunidades locais. O valor da águia viva superou o valor da madeira morta. É uma conservação baseada no lucro e na admiração, criando um ciclo onde a floresta permanece de pé porque a arpia precisa dela. Mas nunca devemos esquecer que estamos lidando com forças selvagens, não com atrações de parque temático. Esse limite foi testado violentamente em outubro de 2023, na Guiana Francesa. Um grupo de turistas aproximou-se demais de uma arpia selvagem, fascinados por sua majestade. Uma mulher de 29 anos tentava conseguir o melhor ângulo para uma foto quando a águia decidiu que o limite havia sido cruzado. A ave desceu. Suas garras prenderam-se na parte de trás da cabeça da mulher. Não foi um ataque total de predação, mas um aviso territorial. O companheiro da vítima teve que golpear a águia fisicamente para que ela soltasse. A mulher sobreviveu, mas o incidente serviu como um lembrete brutal. Não importa nossa tecnologia, para o predador, somos apenas carne macia invadindo seu espaço. Nós começamos com a pergunta sobre se o medo pode ser reaprendido. A resposta de Barro Colorado foi um sim definitivo. Mas a lição maior é sobre engenharia de ecossistemas. A natureza não é um quebra-cabeça onde podemos adicionar ou remover peças à vontade. O equilíbrio é uma tensão violenta e constante. Quando tentamos simular a natureza em uma caixa de 15 quilômetros, criamos um coliseu, não um lar.
A harpia não é um vilão, os macacos não são vítimas. Ambos são peças de uma máquina complexa que só funciona quando tem espaço infinito para operar. E sempre que tentamos controlar essa máquina, o preço é pago em sangue. Você acha que o caos da natureza é impossível de controlar? Pense de novo. A indústria global economiza mais de 1,5 bilhões de dólares por ano ao entregar o comando de seres vivos às máquinas. Como a humanidade domina milhões de mentes imprevisíveis e as transforma em uma rede de 30 bilhões de dólares. De pastores robóticos nos céus a fibras que funcionam como ar-condicionado microscópico. Bem-vindo à era do pastor cibernético, onde a biologia encontra a engenharia pesada. Esqueça tudo o que você sabe sobre fazendas antigas. A imagem do pastor solitário com seu cajado é coisa do passado. O que estamos vendo hoje é uma operação de escala militar. Estamos falando de uma indústria colossal, onde apenas uma raça, a merino, comanda quase 40% de toda a produção mundial de lã. Imagine rebanhos tão vastos que cobrem horizontes inteiros, áreas que só podem ser realmente compreendidas quando vistas do espaço. Mas a inovação aqui não é apenas sobre tamanho, é sobre reinventar a função do animal. No estado do Texas, nos Estados Unidos, está acontecendo algo que parece ficção científica. Chamam de pastoreio solar. Imagine campos de energia gigantescos, milhares de painéis solares brilhando sob o sol. O problema sempre foi a grama. Ela cresce, faz sombra e rouba a eficiência da energia. A solução antiga era usar cortadores de grama barulhentos, movidos a gasolina, queimando dinheiro e poluindo o ar. A nova solução? Milhares de ovelhas. Elas são lançadas entre os painéis como máquinas biológicas de precisão. Elas cortam a vegetação sem tocar nos cabos, fertilizam o solo e transformam um problema em lucro. É um ecossistema duplo, onde a energia limpa alimenta a cidade e o pasto alimenta a indústria. E não pense que todas as ovelhas são iguais. A ciência dividiu essa espécie em mais de 1000 raças, cada uma projetada geneticamente para uma missão industrial específica. A Merino é uma fábrica viva de lã, produzindo até 5 quilos de fibra ultra fina por temporada. A Dorper é uma máquina de carne, projetada para explodir em crescimento, atingindo 40 quilos em questão de meses. E a Suffolk é o tanque de guerra do rebanho, feita para resistir a tudo. Mas controlar essa biomassa viva, garantir que cada grama de energia se transforme em lucro, exige mais do que cercas. Exige um controle de combustível tão preciso quanto o de um foguete espacial. Entre nos galpões modernos e você não verá fazendeiros carregando baldes. O trabalho pesado, sujo e impreciso foi eliminado. Olhe para o teto. Sistemas robóticos como o TKS EasyFeed deslizam silenciosamente sobre trilhos de aço, como trens futuristas de cabeça para baixo. Eles não se cansam, não erram e não desperdiçam. Dentro de seus tanques de mistura, pás poderosas trituram feno, silagem e amido, criando uma mistura homogênea em minutos. Mas a verdadeira mágica é invisível. Um computador central atua como o cérebro da operação. Ele analisa o peso, a idade e a necessidade calórica de cada grupo de animais. Ele pode programar dezenas de dietas diferentes em um único dia. Quando o robô passa sobre o coxo, ele libera a comida com uma precisão de gramas, nem mais nem menos. A precisão chega a 95%. O resultado? Ovelhas que crescem mais rápido, desperdício zero de ração cara e uma economia de mão de obra que vale milhões. Além dos trilhos aéreos, existem alimentadores lineares que parecem metralhadoras de nutrientes. Eles disparam mais de 30 porções exatas por minuto para longas filas de animais. Sensores de peso garantem que cada grama de amido vá para o estômago do animal, não para o chão. É uma linha de montagem biológica onde o combustível é injetado com perfeição matemática. Mas um motor bem alimentado precisa de manutenção constante. E com milhões de cabeças de gado, como você verifica a saúde de cada uma sem um exército de veterinários? A resposta é a velocidade digital. No passado, verificar a saúde de um rebanho gigante era uma luta física, lenta e estressante. Hoje é um fluxo de dados. Apresento a você o classificador automático, máquinas como a Racewell.
O que um humano levaria minutos para fazer, esta máquina faz em menos de 3 segundos. É uma velocidade que o olho mal consegue acompanhar. Quando uma ovelha entra na câmara, ela deixa de ser um animal e vira um código. Sensores leem o chip RFID na orelha dela instantaneamente. O sistema puxa a ficha completa. Quem são os pais, quanto ela pesava semana passada, que vacinas tomou. Em um piscar de olhos, a balança digital mede o peso com uma precisão de 100 gramas. Um sistema pneumático de porta se abre e, com um sopro de ar comprimido, empurra o animal suavemente para o curral certo. Doente, para a esquerda. Pronta para o mercado, para a direita. Precisa de mais comida, segue em frente. Esta máquina também funciona como uma clínica de alta velocidade. O fazendeiro pode aplicar vacinas, checar os dentes ou dar vitaminas sem lutar contra o animal. Em grandes fazendas, um único sistema processa 600 ovelhas por hora. Isso economiza dezenas de milhares de dólares e elimina o erro humano. A máquina não tem dias ruins, ela não se cansa, mas a saúde não é apenas peso e dados. É também uma guerra constante contra parasitas invisíveis. E para vencer essa guerra, a indústria usa a força bruta da química e da pressão. Parasitas podem destruir a qualidade da lã e matar o lucro. Antigamente, os fazendeiros usavam pulverizadores manuais. Era ineficiente, perigoso e gastava muito produto químico. A solução moderna é o túnel de imersão de alta pressão. Imagine um corredor de aço, onde a ovelha entra e é imediatamente cercada por uma névoa química. Bicos de precisão, posicionados em cima, dos lados e até por baixo, disparam jatos que penetram a lã espessa até a pele. É um banho químico total em segundos. Válvulas inteligentes controlam o fluxo para que nada seja desperdiçado. O uso de produtos químicos cai 40%, mas a eficácia é total. 800 animais passam por ali a cada hora, saindo protegidos por um escudo invisível. Mas a tecnologia também tem um lado suave. A reprodução é o coração financeiro da fazenda. A gestação dura 5 meses e é crítica. Quando os cordeiros nascem, a sobrevivência depende do leite. Se a mãe não tem leite suficiente ou se tem muitos filhotes, a tecnologia assume o papel materno. As mães robóticas são estações de alimentação automáticas. Elas misturam o leite em pó com água, mantendo a temperatura exata de 38 a 40 graus Celsius, a mesma do corpo da mãe. Elas alimentam os filhotes com doses exatas de até 200 mililitros, 8 vezes por dia. Sensores monitoram cada gole. A taxa de sobrevivência dispara. A tecnologia garante que a próxima geração seja forte. Mas em campos que se estendem até o horizonte, as ovelhas podem se perder. Quem vigia o rebanho quando ninguém está olhando? O cão-pastor é um ícone, mas ele tem limites. Ele se cansa, ele precisa comer. O novo pastor não precisa de nada disso. Ele voa. Drones de pastoreio são os olhos no céu da era moderna. Com baterias que duram mais de 30 minutos e câmeras de alta resolução, eles varrem hectares de terra em segundos. O que levaria horas a cavalo, o drone faz enquanto o operador toma café. Eles não apenas olham, eles agem. Quando o drone detecta uma ovelha desgarrada, ele não a assusta. Ele usa sons direcionais, frequências específicas que guiam o animal de volta ao grupo, sem pânico. É o controle remoto da natureza. Então chega o momento da colheita. O sol aquece e a lã precisa sair. Tesouras manuais são peças de museu. Agora usamos máquinas como a Heiniger, operando a 15 rotações por minuto. É um zumbido constante de eficiência. O tosqueador profissional, armado com essa tecnologia, remove o velo inteiro em uma peça única em menos de 2 minutos. É uma dança rápida e precisa, mas a ciência foi além. Existe algo chamado bioclip. Parece mágica. Em vez de lâminas, usamos biologia. Uma injeção de proteína cria uma fraqueza natural na raiz da lã. Uma semana depois, o velo simplesmente se solta, como se a ovelha tirasse um casaco. Sem cortes, sem estresse. Custa 3 vezes mais, mas para a lã de elite, a perfeição vale o preço. Porque uma vez que essa lã sai da fazenda, ela entra em um mundo de transformação violenta. Aqui é onde a sujeira vira ouro. Os fardos de lã chegam à fábrica sujos, oleosos e cheios de terra. O processo de limpeza é brutal e fascinante.
Primeiro, a classificação. Lasers e olhos experientes dividem a lã em 120 graus de qualidade. Nada escapa. Em seguida, o banho. A lã é jogada em tanques de água quente, mantidos rigorosamente entre 60 e 70 graus Celsius. É quente o suficiente para derreter a lanolina, a gordura natural da ovelha, mas seguro para a fibra. Detergentes industriais e tambores rotativos lavam a sujeira. O que sai é uma nuvem branca e pura, mas está molhada. Secadores gigantes sopram ar a 100 graus, baixando a umidade para exatos 15%. Agora, prepare-se para a violência da cardagem. Tambores de aço cobertos com centenas de milhares de dentes metálicos giram a 900 rotações por minuto. Eles rasgam, puxam e alinham as fibras. O caos vira ordem. A lã vira uma teia fina, quase transparente, mas ela precisa ser forte. As máquinas de fiar entram em ação. Elas esticam a fibra 40 vezes o seu comprimento e a torcem a 10.000 rotações por minuto. 10.000. O fio nasce ali, sob tensão extrema. Depois, os teares automáticos disparam fios a uma velocidade de 1.200 inserções por minuto. O barulho é ensurdecedor. O resultado é um tecido perfeito, capaz de nos aquecer ou resfriar, graças à estrutura natural da fibra que retém o ar. Enquanto a lã nos veste, a carne nos alimenta. E aqui, a regra é o frio implacável. A Austrália exporta bilhões de dólares em carne de cordeiro, e para isso, a higiene deve ser absoluta. As fábricas parecem laboratórios espaciais. Aço inoxidável por todo lado, luzes brancas, temperatura controlada. Linhas automáticas processam 250 animais por hora. Não há espaço para erro. O maior inimigo é o calor. Assim que o processamento começa, a carne entra em túneis de resfriamento rápido. A temperatura interna deve cair para entre 0 e 4 graus Celsius. Isso trava as bactérias e preserva o sabor. Serras robóticas e humanos com facas cirúrgicas dividem a carne em cortes que você vê no supermercado, mas o toque final é o vácuo. Máquinas sugam todo o ar da embalagem, sem ar, sem deterioração. Cada pacote recebe uma etiqueta RFID. Se você comprar essa carne em Paris ou Nova York, um scanner pode dizer exatamente de qual fazenda ela veio. É o controle total, do pasto ao prato. Cada fibra de lã é um tubo de ar-condicionado natural, projetado pela evolução e aperfeiçoado pela engenharia. Do drone que vigia do céu à embalagem a vácuo que viaja pelo mundo, esta jornada prova uma coisa: a agricultura moderna não é uma luta contra a natureza, é um balé tecnológico de alta precisão. É uma indústria onde o caos vira ordem e onde o cuidado vira algoritmo. O que antes era lama e suor, agora é dados e aço inoxidável. E no centro de tudo, a humilde ovelha, agora parte de uma máquina global, continua a sustentar o mundo.